Sejam todos muito bem-vindos ao canal Gabarito de Matemática. Hoje eu tenho o prazer de trazer para você uma questão muito interessante sobre o conteúdo de regra de três composta. Lembrando que esse tipo de questão ainda apavora muita gente em provas e em concursos. Então fica ligado na resolução para que você possa gabaritar esse tipo de questão. A questão diz assim, ó. 3 pintores pintam 50 metros quadrados de parede em 2 horas. Quantos metros quadrados 10 pintores pintarão em 6 horas? Pessoal, é muito importante a sua participação. Tente responder, escreva aí nos comentários se você conseguiu, se você gostou. Quanto mais vocês comentam, vocês participam ajudando o canal a ser mais recomendado pelo YouTube. Para resolvermos esse tipo de questão, a primeira coisa é nós identificarmos quais são as variáveis. Perceba que a primeira variável é o número de pintor. A segunda variável é o número de metros de parede pintado. E por último, a terceira variável é o número de horas. Nesse tipo de questão é importante a gente organizar bem para que a gente arme a questão e facilite a resolução. Eu vou fazer aqui 3 colunas com essas 3 variáveis. Então, vou colocar um P aqui para a variável pintor. Vou colocar aqui um M, que foi a quantidade de metros quadrados. E vou colocar aqui um H com a variável hora. Agora é só preencher. Qual foi o número de pintores? 3 pintores. Pintaram quantos metros quadrados? Pintaram 50 metros quadrados. Em quantas horas? Em 2 horas. Então, a primeira parte está feita. Agora, a segunda parte diz respeito à pergunta. Quantos metros? Então, ele quer que você descubra o número de metros. Eu não sei. Vou chamar de x. X vai ser a nossa incógnita. Quantos metros quadrados 10 pintores, vou preencher o 10 aqui na coluna de pintor, pintarão em 6 horas? Vou colocar aqui o 6 na coluna de horas. Então agora, o que a gente faz? A gente vai fixar a nossa coluna que contém a nossa incógnita. Por quê? Porque a partir daí nós iremos fazer associações com as outras 2 colunas ou 2 variáveis para saber se são diretamente proporcional, ou seja, quando uma cresce, a outra cresce, quando uma diminui, a outra diminui, ou se é inversamente proporcional, quando uma cresce, a outra diminui e vice-versa. Então vamos começar aqui com a coluna dos pintores em relação à coluna de metros. Vamos pensar o seguinte, 3 pintores pintam 50 metros. Agora eu vou aumentar a quantidade de pintores de 3 para 10. O que é de se esperar? Que a quantidade de metros de parede pintada também aumente. Então, que conclusão a gente pode chegar? Que essa coluna aqui dos pintores é diretamente proporcional. Diretamente proporcional a quem? Diretamente proporcional à coluna de metros de parede pintada. Vamos fazer a mesma coisa agora, associando a coluna de metros quadrados com a coluna de horas. Pare e pense o seguinte, em 2 horas são pintados 50 metros quadrados de parede. E se eu aumentar a quantidade de horas de 2 para 6, o que é de se esperar? É que a quantidade de metros de parede pintado também aumente. Então, a coluna metros de parede e a coluna horas também são diretamente proporcional, ou seja, quando uma variável cresce, a outra cresce. Se uma diminuir, a outra também diminui. A partir desse momento, é só nós agora armarmos a equação e aí vai ficar tudo bem fácil. A gente começa como? A gente começa escrevendo aqui a fração contendo a nossa variável que a gente quer descobrir, 50 sobre x. Ela vai ser igual ao produto das frações das outras colunas que contêm as outras variáveis.
A coluna aqui dos pintores, ó, 3 sobre 10 vezes a variável aqui do número de horas, que é 2 sobre 6. Lembrando que se nós tivéssemos encontrado aqui alguma grandeza inversamente proporcional, a gente ia ter que inverter de posição o numerador e o denominador. Por exemplo, se fosse a coluna de horas, em vez de escrever 2 sobre 6, a gente iria escrever 6 sobre 2. Aqui no canal já tem uma questão de regra de 3, quando as variáveis são inversamente proporcionais. Vale a pena procurar e assistir. É uma questão que envolve torneiras e piscinas. Uma questão bem interessante. Agora, pessoal, vamos resolver isso aqui, ó. 3 que multiplica 2 é 6. 10 que multiplica 6 é 60. Então a gente faz aqui ó, o produto do meio pelos extremos, ó, nesse sentido, para efetuar a multiplicação. Então vamos aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Então 6 que multiplica x, 6x. 10 que multiplica 6 dá 60, vezes 50, então fica 50 vezes 60. Eu vou isolar a variável x, que representa o número de metros de parede pintado no primeiro membro, e vou passar o 6 para o segundo membro, dividindo. Então vamos aqui, ó. 50 vezes 60. Veja o seguinte, ó. 5 vezes 6 dá 30. Acrescenta 2 zeros que sobraram, dá 3.000. 3.000 dividido por 6. Você pode pegar aqui, ó, 30 dividido por 6 fica mais fácil. 30 dividido por 6 é 5. Lembrando, pessoal, que se você gostar desse tipo de questão, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, é muito importante para a gente. Então, repetindo aqui, ó, 30 dividido por 6 é 5, acrescenta 2 zeros, e aí você tem o número de metros de parede que 10 pintores pintaram em 6 horas. Qual gabarito? Se você marcou aqui, ó, a letra B, 500 metros quadrados, você gabaritou. Muito obrigado, pessoal, você que ficou até aqui. Esse tipo de questão cai muito em provas em concurso, e se você estiver bem preparado, bem treinado, eu tenho certeza que você vai ter sucesso e vai acertar. Eu aguardo a sua inscrição e eu volto com mais questões desafiadoras para você. Muito obrigado.